O programa Mais Mestres é um oferecimento Jalovi, completa em papelaria. E agora, recebendo nos nossos estúdios em mais uma edição do Mais Mestres, Márcia Vignolo. Seja muito bem-vinda, Márcia. Bom dia a todos os nossos ouvintes, os nossos telespectadores que nos acompanham no YouTube. Hoje estamos aqui, Laila, para receber uma pessoa muito especial, vai conversar conosco muito sobre os berçários. Nós já tivemos aí a participação de outros diretores de escola aqui do município de Marília, que relataram sobre a pré-escola, sobre a educação infantil, sobre as EMEFs, que é o ensino fundamental, mas especificamente sobre berçário, estava faltando trazer alguém. Isso. E nós escolhemos aí, graças a Deus, o Rafael aceitou, o Rafael Franco Lobo, que é o nosso diretor da EMEI Flauta Mágica, e ele já foi diretor da EMEI Bem Me Quer, da EMEI Colibri. Ele é formado em letras pela Unesp de Assis, fez pós em letras também na Unicamp. Ele concluiu o mestrado dele aqui na Unesp de Marília, está fazendo doutorado agora também na área de gestão e trabalhou na rede estadual como professor de letras, trabalhou também na rede municipal como professor de EMF, então ele tem uma vasta experiência para a gente estar conversando um pouquinho hoje. Seja bem-vindo, Rafael. Muito obrigado, bom dia, estou muito feliz em estar aqui. Vamos conversar um pouquinho sobre os bebês. Isso é um currículo extenso aí, né? Currículo extenso. Rafael. A pessoa que está ouvindo na rádio vai achar, nossa, essa pessoa é super velha. Não, ele é novo, mas tem um currículo extenso. E hoje nós também estamos trazendo uma pessoa do sexo masculino. Isso. Né? Todos que nós entrevistamos até agora foram pessoas do sexo feminino, diretoras de escola, professoras, que são as que dominam a área da educação. Mas nós temos as figuras masculinas que são muito importantes, que também estão no nosso meio educacional. Então o Rafael veio trazer para nós também essa postura de como que é esse trabalho do homem dentro da educação, principalmente da educação infantil e dos berçários, que há muito tempo nós não tínhamos essa presença, nós tínhamos mais a presença do sexo feminino, e agora nós temos esse ingresso do sexo masculino na educação, principalmente na educação infantil. Então nós vamos conversar um pouquinho também sobre isso, Rafael, a importância da figura masculina também na educação infantil. Mas antes da gente começar, fala um pouquinho aí da sua trajetória, porque o público poder entender por onde você já caminhou, como foi essa sua caminhada na educação, até você estar exercendo hoje essa função de diretor de EMEI. Certo. A minha primeira formação foi em letras, né? Eu estudei em Assis, eu sou de Chaporã. Em Chaporã. Né? Então eu fiquei no meio do caminho sempre. Quando eu estava no 3º ano de faculdade, a professora lá da escola, né, onde eu me formei no ensino, a diretora, perdão, no ensino médio, me convidou para fazer a inscrição. E aí eu comecei já no 3º ano a atuar como professor, né? Na época chamava isso, em Echaporã, né, na rede estadual. Na época era aquele professor volante, né, o professor substituto. E aí eu trabalhei por 10 anos na rede municipal, né, depois de formado, aí eu, né, as aulas, o estado passou um tempo, né, com muita dificuldade de professor. Então a gente ainda está, hein, Rafael? A gente tinha muita aula, né, e aí eu consegui ficar em Echaporã, né, também trabalhei em Avencas, aqui em Padre Nóbrega, nas escolas do estado, né. Tudo isso morando em Echaporã? Em Echaporã, você vinha até a gente Padre Nóbrega e voltava? Isso, viajava, né. Depois eu fiz a pedagogia e aí em 2010 eu comecei a trabalhar na EMF, né? Eu trabalhei lá em Echaporã também o primeiro ano, né? Aí já foi concurso público. Isso, E aí ingresso por concurso. Isso, e aí eu trabalhei um ano lá porque em 2011 eu fui chamado aqui na rede municipal, né, como professor de EMF. Ingressei lá na professora Mirtes, né? Fiquei lá, fiquei lá. E como a gente passa pelo processo de remoção no ano de ingresso, né? Eu me removi para a professora Nicássia.
E aí você ficou exclusivamente na rede municipal de Marília? Não, continuei atuando no estado também como professor de língua portuguesa. Eu acumulava, né? E aí você trabalhava aqui em Marília como professor de MF, do Ensino Fundamental 1, ciclo 1. E trabalhava em Exaporã, né? No estado. No estado, isso. Era só letras? Porque letras dá direito também a você lecionar inglês. Você lecionava português, inglês? Né? Português sempre português, né? Português, inglês você não pegou? Peguei depois, num outro período, tá. Né? Aí em 2014 eu ingressei também no estado, num concurso, né? Aí eu fui pra Galha. Então eu fiquei em Marília à tarde e trabalhava em Galha de manhã e à noite. Já trabalhei, gente. Quero aposentar. Aí você só me explica uma coisa, né? Porque você estava aqui em Marília. Aí eu morava em Marília, tá? Em 2014 eu me mudei para Marília. Isso. Aí eu fiquei, né? Em 2014 foi o ano que a MF professora Nicássia se tornou integral. Né? Então a gente teve esse projeto pioneiro lá e eu fiquei responsável pela oficina de inglês. Eu lembro, eu estava na rede como supervisora. Isso, realmente. O Unicácia foi a escola piloto, onde se iniciou um projeto de educação integral. E aí depois a gente, né, conseguiu que os 5º anos de todas as escolas do município tivessem inglês, né? E então, foi muito interessante, né, Rafael? É bom lembrar que você fez parte de uma equipe pioneira. Porque além de nós estarmos implantando a educação integral, foi o primeiro ano que nós iniciamos a implantação do inglês. Isso. E você nos ajudou muito. Foram professores da rede que eram concursados, que eram formados em letras. A gente fez vocês uma equipe. Assumiram o inglês até poder organizar toda a parte de oficina, a parte curricular do tempo integral para poder fazer essa implantação do inglês. Depois o inglês acabou entrando para a rede como um todo hoje. Como um todo, né? Tem os professores todos concursados. Hoje já tem o professor concursado. Só de inglês, né? Só de inglês. E aí em 2015, né? Eu fui nomeado num concurso no município de Assis como diretor de escola, né? Aí eu fui pra lá em 2015, aí eu exonerei, aí né? Aí você exonerou dos Marília dois. E estado, porque aí não dá, né, gente? Pelo amor. Aí eu fiquei na mesma escola, em Assis, né? Era uma escola da periferia, né? Assis, pra vocês terem uma noção, passou num determinado momento por um desfavelamento, né? Teve o processo de desfavelamento. Aqui em Marília também teve, né? Lá. E aí esse bairro que se criou, o Parque Colinas, né? Onde as famílias foram abrigadas, pertenciam a essa escola, que é o João Luiz Galvão Ribeiro, né? Que o pessoal chamava de Plimecão. Chama até hoje, né? Porque é o projeto do Plimec e tudo, né? Que teve lá em Assis. E aí eu fiquei lá de 2015 até em 2018. E essa escola você trabalhava com que faixa etária? Então, o João Luiz era uma escola que tinha educação infantil e fundamental. Então, a educação infantil começava no maternal 2, né? Então, tinha uma turma de maternal 2, uma turma de infantil 1 e uma turma de infantil 2 no período da tarde. Esse maternal seria mais ou menos que idade? 3 anos. 3 anos. 3 anos, né? Então, você pegava de 3 até os 10? Até os 10. E aí, a gente tinha 10 turmas no período integral do fundamental. Então, 2 de cada. 2 primeiro, 2 segundo, né? E aí, as crianças ficavam das 7 até as 5, né? O fundamental era integral mesmo, né? Eu falava. A educação infantil não? Não, só à tarde. Era parcial. Isso. Aí no último ano no último ano que eu estive lá, né? Em 2018, a gente começou o infantil também a ficar, porque era uma demanda muito grande, né? Era um bairro assim que atendia, tinha muita demanda, né? Então a gente conseguiu também que o infantil passasse. Hoje é todo integral, né? Então tanto o infantil quanto o fundamental. Porque às vezes as pessoas, elas perguntam, por que uma mesma unidade escolar atende um público tão diferenciado e pega modalidades diferentes de ensino, a educação infantil e a educação fundamental? Para poder atender a demanda do bairro, que não tinha outra escola. Isso, né? E aí as crianças não podem ficar sem serem atendidas, então colocou as duas modalidades dentro de uma escola só. Isso. Legal.
E aí, em 2018, eu ingressei aqui, né? Como você colocou, lá na EMEI BM Care, né? Então, assim... Como professor? Como diretor, como diretor. Né? Lá em 2000, né? Quando eu fui pra lá, em 2015, eu escolhi, né? Porque era fundamental. Eu tinha muito medo da educação infantil. É que você né? só tinha trabalhado Eu sempre com trabalhei, né, crianças, com ensino médico. Então, quando eu fui pra lá, e a educação infantil, ela me foi provocando algumas coisas ali, né? Porque eu não entendia nada, né? Eu não tinha vivenciado isso ainda. Porque a sua vivência estava no estado com o ensino médio e o ciclo 2 também, do ensino fundamental. E depois, lá em Galha. E em Marília você trabalhava na EMF, né? com as crianças que seria de 6 a 10 anos. Isso, então esse né? público pequenininho... Nunca, né, tinha me passado, né? E eu nem tinha até um pouco de medo, né? Falei, né? Como que eu falo pra uma mãe que a criança tá quebrada aqui, né? Achava que as crianças iam quebrar-se, né? Então mas ali eu fui conhecendo um pouquinho, vendo, né? Percebendo que a relação é muito diferente, né? É muito de afeto, é muito de carinho. E as próprias famílias, né? As famílias eram muito mais preocupadas. O que eu percebi ali no João Luiz, né? A mãe às vezes tinha a criança no infantil, toda preocupada, e a criança no 3º ano, ela nem ia na reunião. Falava, mas como assim, né? A mesma mãe. Porque, na verdade, a gente vem dessa cultura, né? Uma preocupação até uma certa idade. Então, a gente percebia, né, que era possível ali, com o pessoal do infantil, uma relação diferente, de maiores parcerias, né? Então, isso foi, sem contar essa questão que eu já comentei, né? Das próprias crianças, é uma postura diferente. E aí eu te falo só para completar o que você estava comentando, quando eu estava na direção de EMF, eu recebia as crianças das EMEIs que iam ingressar no 1º ano das EMFs. E muitos diretores de EMEI comentavam, você vai ver que os pais não vão acompanhar as crianças. Eles acompanharam até dezembro, agora eles mudaram de escola, eles cresceram, então já começa a ter um pouco mais de autonomia. E os pais já vão deixando a criança exercer essa autonomia e muitas vezes não acompanha continuamente da maneira que acompanhava numa educação infantil. Mas são fases que a criança passa, são fases que a família também passa e acompanha. E isso é tudo decorrente de um amadurecimento ali da família, da escola. Mas existe mesmo essa diferença de acolhimento, de acompanhamento escolar que a gente nota. E assim, é porque a gente sabe que a criança vai ter autonomia, mas a família precisa continuar parceira das escolas, né? Sim, e aí depois eu vim pra cá, né? Fiquei lá no BM Care, o ano de 2018. O BM Care lá no perto do aeroporto, né? Aquela escola linda, né? Que eu falo, aquele espaço maravilhoso. Ela tem um espaço externo. Sim, muito grande, bem amplo, né? Verde, muito verde. Né, bem arborizado. E aí, como a gente ingressou, a gente passou pelo processo de remoção. Eu não tinha mais o desejo de voltar pro fundamental, né? E aí no processo de remoção foi engraçado porque tinha, né, EMFs pra eu escolher e tinha um berçário. E eu falei, meu Deus, e agora, né? Onde que eu vou parar? Porque, né? Mas aí eu falei, não, já que eu tenho esse desejo, né, de continuar na educação infantil, né? De mergulhar mesmo, né? Porque eu falei, agora é a hora de mergulhar. Então eu fui pra EMEI Colibri, né, aqui na Vila Barros. Uma EMEI que atende bebês, né? Então, que chega lá com 4 meses. 4 meses. Os bebês de 4 meses. É finalzinho da licença gestante. Isso, assim que a mãe precisa voltar para o mercado de trabalho, né? Os 4 meses. A gente precisa também entender. Existem mães que têm direito a 6 meses, porque as empresas têm um convênio com alguns benefícios do governo federal. Também. Isso junta com férias também. Agora, outros, dependendo de onde ela trabalha, 4 meses, aí já tem que voltar ativa. E nós sabemos até que, infelizmente, em alguns lugares, né, até menos, né? Eu tenho uma amiga que trabalha em São Paulo e lá tem creche que pega com 45 dias. Caramba! Porque a mãe precisa voltar a trabalhar, né? Principalmente profissional liberal. Profissional liberal, ele não tem isso, direito, né, a nada, né? Ele acaba, como se diz, recebendo pelo nosso Instituto de Previdência,
e às vezes aquilo não é correspondente ao que ele necessita para manter a família. E ele acaba voltando antes, né? E aí eu fiquei ali na EMEI Colibri, né, de 2019 até 2022. Aí no processo de remoção de 2022, né, eu fui pra EMEI Flauta Mágica, que é lá no Jardim Cavalário, do lado do Chico Xavier, né? Acho que foi uma das últimas que foram feitas. Isso, uma das últimas escolas, assim, né, que foram construídas. E aí eu tô lá, né, o ano passado e esse ano na EMEI Flauta Mágica, que aí atende um público um pouquinho maior, a faixa etária um pouquinho maior. Ali no Flauta a gente atende a partir dos 4 meses. Já pega o berçário. Isso, até os 3 anos e 11 meses, que seria o maternal 2, né? Então a gente fica com a parte da creche. Isso, mesmo, né? Toda a creche, né? Então do nível 1 até o maternal 2. Acho que nós vamos ter que fazer um intervalo, Isso, Laila. eu tô curiosa pra saber depois dessa recepção, porque às vezes os pais não estão acostumados também com um diretor homem. Quero que você me conte um pouquinho mais dessa sua experiência, mas antes a gente vai fazer um rápido intervalo. Viu, na escola também, as professoras, como que te receberam, como que foi esse trabalho, tanto pedagógico como trabalho com a comunidade. Depois do intervalo, né, Laila? Isso, rapidinho. Lembrando que o programa Mais Mestres é um oferecimento Unimar EAD. Acesse ead.unimar.br. Rápido intervalo em 100,9. O programa Mais Mestres é um oferecimento Anticorpos Jeanswear. Use sem moderação. E continuando aqui, o nosso bate-papo com Márcia Vignolo e Rafael Lobo. Rafael, que é diretor de escola hoje aqui em Marília. Você estava contando um pouquinho pra gente dessa experiência, né? Um homem na educação infantil. Queria que você me explicasse um pouquinho, tô curiosa para saber, essa recepção, primeiramente, dos pais. Como que principalmente na educação infantil, né? Que a pessoa não tá acostumada. Às vezes no ensino médio sempre tem professor homem, né? Mas na infantil é diferente. Quando a gente pensa em educação infantil, durante muito tempo, ela só foi povoada, né, pelas mulheres, até porque estava muito ligado ao cuidar, né? E a questão da maternidade. Isso, da maternidade, né? O maternal é isso, né? Já vem a palavra. E aí a gente, né, pensar, né, e hoje a gente está entrando ainda, né? Tá nesse processo. Então, quando eu cheguei em Assis, aconteceu algo muito interessante, né? Porque a sua primeira experiência foi em Assis, Isso, a minha primeira aqui em Marília. No infantil foi em Assis, né? Eu estava lá, né, me apresentando, primeiro dia de aula, tudo. E aí a gente foi percebendo alguns olhares, alguns estranhamentos, mas veio uma mãe, né, acompanhada de um moço, que eu penso que era o filho mais velho, falou assim: eu estou feliz que você está aqui. Eu falei: muito obrigado. Porque agora eu tenho certeza que vai ter muita disciplina nessa escola, né? Então, assim, associou totalmente a autoridade, né? A figura masculina, isso, autoridade, né? Então, agora, porque aqui, olha, diretor, as crianças são muito bagunceiras, né? Falei, ai, meu Deus, não, ó o que vem, né? Ó o peso, né? Mas assim, lá eu estava numa escola, né, híbrida, vamos pensar, que tinha o fundamental e o infantil, né? Quando eu vim pra cá, ali no Bem Me Quer também, né, eu percebia, né, tanto um olhar de estranhamento mesmo, porque não é comum, não era, né? Porque você entrou na rede em 2018. Isso. E o Bem Me Quer ficou muito tempo com a mesma diretora, né? Sim. Então, como assim? Você veio logo após a Maria do Carmo, não? Isso. Ela aposentou, eu entrei. Porque a Maria do Carmo foi diretora lá há muito tempo. Então, a gente, né? Mas, assim, não houve nenhuma fala, né? Mas a gente ia percebendo, né? Mas aí, com o tempo, você vai conversando, as pessoas vão nos conhecendo, né? E como eu disse, né? Uma relação de muito afeto. E é engraçado, outro dia a gente até conversava isso. As crianças também têm essa demanda da presença masculina, né? Então, na realidade, precisa dos dois, das duas figuras. Também, né? Porque tem em casa, né? Então, há abraços, há carinhos, né? E aí eu fui percebendo, mas sempre assim, houve essa preocupação também com a disciplina, né? Agora, né? E que não tem nada a ver, né? No fim das contas. Não veio. Se eu pensar em casa, minha mãe é muito mais brava que meu pai, né? A gente consegue as coisas muito mais fácil com meu pai do que com a minha mãe, né? Então, mas a figura masculina está muito ligada à autoridade, é algo histórico. Histórico. E a hora que você vê um homem exercendo uma função de direção, nós nos remetemos também
a figura do diretor de escola da rede estadual. Isso, que durante muito tempo só foi homem, Só né? homem. Depois que as mulheres aí que as mulheres começaram a entrar na direção também, porque eu lembro na minha infância de diretores. Só diretores, né? Homens nas escolas estaduais. Então, a hora que chegou um diretor na educação infantil, o cérebro começa a recuperar essa memória que as pessoas têm. E qual é a memória? Do diretor masculino colocando autoridade, regras, normas dentro da escola. E aí passa essa imagem para vocês. Você acabou sendo um dos pioneiros do sexo masculino na direção aqui em Marília. Na educação infantil, principalmente, né? Na educação infantil. A gente, acho que em 2018 éramos em 3, se eu não me engano, o Dagoberto, o Guilherme e eu, né? Aí depois na remoção foi tendo. Agora a gente tem mais diretores na EMEI do que na EMEF, do sexo masculino. A gente tá predominando as EMEIs, né? Mas em questão de desafios, assim, né? Sim. Porque, por exemplo, a gente tá falando de bebês, a partir ali que você começou a lidar com 4 meses, às vezes tem mãe que fica receosa de ter um homem trocando a sua filhinha neném. Tivemos Você teve algum problema nesse sentido? Com certeza, né? Porque não é só o diretor, né, Rafa? Do jeito, ela fez a pergunta, mas nós temos os auxiliares de desenvolvimento escolar, os ADEs, que auxiliam os professores em sala. E muitos desses servidores são do sexo masculino também. Então comenta aí pra nós. Na verdade, isso eu passei ali até na EMEI Colibri, né? A gente tinha, né, os ADEs, meninos, né? E aí uma família me procurou pra perguntar, né? Mas ele vai trocar? Falei, sim, né? Porque em casa o papai não troca a filhinha? Troca, falei, então, né? Então a gente também precisa, né? Eu acho que é desmistificar isso, né? Sim. Porque o abuso está só, né? Só o homem que abusa do bebê, da criança, né? O só o desconhecido. Quando na verdade é mais conhecido do que desconhecido. Né? É mais dentro até do ambiente familiar, né? Então a gente teve, mas essa também é uma conversa que nós temos com as famílias, tanto ali no período inicial como na matrícula, né? Então, quando a gente faz a matrícula na escola, também a gente deixa isso muito claro, né? E se a gente tiver ali, né? Se a gente tiver aqui a figura masculina, vai fazer. Eu faço trocas, né? Quando necessário, né? E o pai faz, e todo mundo, porque isso também é muito bom você falar, porque às vezes as pessoas acham, né? Acreditam que o diretor só trabalha com a parte administrativa. Imagina, gente, vocês precisam ir pra escola de bebês. Diretor põe a mão na massa. Sim, a gente fica com 3 bebês ao mesmo tempo. Não chora, por favor, acalme-se. Na educação infantil, vocês auxiliam ali a hora que o professor, principalmente nesse período de adaptação. Sim, e muito. Auxiliam no cotidiano. Na alimentação, no momento do sono, porque às vezes tem lá 20 crianças dormindo e tem um que começou a chorar, então você tem que acolher, tem que levar para um outro espaço, fazer dormir e devolver, não é? Porque é isso, como que você, né, impede as outras crianças? Então há muito essa presença nossa no cotidiano, né? E é necessário que o diretor tenha essa postura. Sim. Porque essa postura do diretor dentro de uma sala, atrás de uma mesa, só fazendo serviços administrativos, essa função, ela já está extinta. Foi superado, né? Graças a Deus nós superamos. Hoje o diretor, ele faz parte do coletivo da escola. Sim. Ele tem que participar das atividades. E não esquecer, é lógico, o trabalho burocrático tem que ser feito até para o andamento normal da escola, a necessidade desse trabalho burocrático. Mas ele precisa participar do pedagógico e das rotinas. Sim. Tanto é que o pedagógico, né, esse diretor, só para completar, esse diretor que nós temos essa imagem do passado, ele era um diretor muito administrativo. Total. E hoje o diretor, ele é pedagógico. Né? E essa função faz com que ele esteja mais próximo dos seus professores, mais próximo dos seus funcionários, mais próximo da sua comunidade escolar. E isso ajuda com certeza a desmistificar essa questão da figura masculina? Sim, porque na verdade é justamente isso, né? Quando a gente pensa, porque eu tô vendo o que tá acontecendo, né? Então, se de repente a família traz ali uma denúncia, uma queixa, não, né? Eu estive ali, né? Eu vi, eu presenciei. Então, é também, né, a importância
nesse momento da gente estar ali acompanhando esse cotidiano, tá junto das crianças, né? Então faz essa diferença, porque na verdade é justamente isso. Nós, né? Não sei a Laila, que ela é mais novinha. Mas nós, é geração... Nós, né, Márcia, nós tivemos diretores que a gente não via, né? Na escola. A gente não via. Então a gente acha que a escola dos nossos filhos é essa. Sim. Aquela que o diretor ainda está... E não é, né? Pelo contrário. Então a gente também vai desmistificando isso. Não, pera lá, é verdade, a figura, né? Do diretor, né? Então, opa, pera lá, né? Às vezes alguma mãe chega lá, você tá com uma... Ai, que legal, você tá com uma criança. Não, como assim, né? Tem que estar, né? Você tem que estar com a criança no colo, você tem que estar acolhendo, né? E a hora que você comentou algo que você citou lá na sua tese de mestrado. Sua tese de mestrado, o título ficou A Gestão e o Gestor das Escolas de Educação Infantis, que são publicados em teses. Você analisou essas teses para poder chegar na conclusão do seu trabalho de conclusão do mestrado. E aí eu te falo, qual que é a diferença do diretor e do gestor? Porque hoje se fala muito gestor escolar. Tá se tirando um pouquinho de foco essa palavra diretor e entrando a palavra gestor. É por questão de inovação ou é por questão de que agora existem outras atribuições? Na verdade, assim, a gente teve uma mudança muito em relação à gestão democrática, né? Então, enquanto ainda não tinha... Que foi instituído pela nossa Constituição em 1988. Depois pela LDB, né? Em 96. Então, a gente tinha muito esse diretor, né? Mas aí não, agora como tem que ser democrático, virou gestor. Mas se a gente pensar ainda, né, é diretor, né? Sim. É que a gestão nesse sentido, né? Mas a gente tem mesmo essa, né? Então não é mais... A gente é diretor, mas a gente tá manejando uma gestão, né? Sim. Então, Rafael, a dúvida também é a questão dos professores, né? A recepção dos professores. Porque às vezes a professora tá acostumada com uma diretora, isso, a né? vida inteira E na educação infantil, principalmente, né? Então, assim, nas 4 escolas, né, que eu atuei, foi tranquilo, né? Não houve, assim, nenhuma situação. Mas a gente também percebe, né, assim, um estranhamento. Eu tive uma situação um pouco, assim, que me desagradou. Não me desagradou, né? Mas me trouxe um certo espanto, porque uma vez, né, eu conversando com uma servidora, mas aí não era professora, era uma servidora, né? Em virtude de um comportamento, de uma conduta ali, né? E aí eu fiquei sabendo que ela falou assim: deixa ele comigo, que eu vou falar que ele tá me assediando, né? Então, e isso eu vi na minha pesquisa de mestrado, né? Que é justamente uma das dificuldades da presença masculina. É justamente isso. Então, tem muito diretor que opta em ter esse distanciamento da comunidade justamente por isso. Pra não correr o risco. Porque historicamente a gente sabe, né? Então, existe todo um histórico. E eu passei que isso, né? Existe pessoas de má fé e existe pessoas reais, né? Às vezes a pessoa inventar uma coisa dessa é uma tristeza, porque descredibiliza a vida. Por isso que... Mas existe, né? Por isso que na hora de você conversar com o servidor, ou com o professor, ou até com alguém da comunidade, sempre é bom tem que ter alguém estar junto. Com alguém junto. Tá ali auxiliar, a coordenadora. Isso. Mas eu lembro que eu ainda fiquei pensando, mas aí você colocou, né? Tem gente pra tudo. Apesar que hoje o assédio tá geral. Sim, tá geral, assédio, não tá né? só com a figura masculina. Pensou, mas foi alguma, né, que aí... Né, eu passei por isso em 2019 ali, né? E aí, quando eu fui fazer a análise das teses, né, pra dissertação do mestrado, eu vi isso, né, numa tese de Campinas. Então, foi feito, né, esse levantamento, e aí os diretores justificavam que o distanciamento deles era justamente por causa para não sofrer esse tipo de, né? Entendi. Que podia acontecer. E no caso aí, Rafael, você comentou muito, e nós acabamos de falar, de ter sempre a presença de alguém por perto. Eu sei que hoje você está numa escola, numa EMEI Flauta Mágica, e você tem ali como sua auxiliar de direção, a Rosemília, que é uma pessoa que tem uma vasta experiência na educação infantil. Como que é você chegar numa escola e encontrar... pessoas que vão te auxiliar, que têm uma bagagem, uma experiência relevante dentro da rede. Como que você fez para
trabalhar ali o coletivo com ela e vocês terem uma harmonia dentro da escola, porque o trio gestor, citando também a coordenadora, né, esse trio gestor tem que estar muito antenado, muito conectado. Sim. Então, como que você fez para iniciar esse trabalho com alguém que tinha muito mais experiência que você, principalmente na questão da educação infantil, que você estava ingressando? Na verdade, assim, foi um presente, né? Um super presente, viu, Rosemíria, né? Não só a Rô, como a Vera lá em Assis. Porque a Vera também tinha muita experiência. Porque você passou por Assis, passou ainda pelo BMCare, né? Pelo Colibri também. E aí, assim, e é justamente isso. Porque, na verdade, a bagagem, né? Gente, profissional, essa experiência. A Rô fez 32 anos de EMEI, né? Então você imagina, né? A coisa mais linda. A Rô é do meu tempo. Né, Márcia? Um pouquinho mais nova que eu, mas estava ali. Então, assim, viveu muito isso, né? E aí a gente sabe que também, graças a Deus, a educação infantil mudou muito. E a Rose fala muito isso, né? Fala, nossa, não é... Mas ela passou por todas essas transformações e tá sempre compartilhando com a gente, né? Tá sempre enriquecendo com essa experiência, os momentos. Então, vamos pensar assim. E como você colocou, a gente tem que estar muito em sintonia, né, Márcia? Muito diálogo, né? Sentar ali o tempo todo, rever, né? Eu acho que a gente precisa ter uma postura, eu gosto muito disso, né? Na direção, assim, do resolver já, né? Então, aconteceu, a gente já senta, já vamos. Porque se você vai protelando, acaba... O próprio cotidiano, ele nos engole, né? Sim, então, e protelar problema só aumenta. É uma bola de neve. Então a gente para, né, senta. Mas essa experiência, assim, é fundamental, né? É enriquecedora, gente... porque você chega com ideias novas, ideias inovadoras. E você tem uma pessoa que tem a experiência. Então, de repente, essas ideias que você tem, essas sugestões que você trouxe para melhoria da qualidade do ensino, dá para ser implantado, mas não a curto prazo. Sim, seria a médio e longo prazo. E essa pessoa que tem mais experiência, ela vem para te falar, olha, essa reflexão, né? Vamos lá, calma aí, calma aí um pouquinho, nós vamos conseguir fazer, mas vamos montar aí todo um cronograma a médio e longo prazo, que essas ideias que você trouxe, inovadoras, vai conseguir implantar, mas vamos devagar, tem que acolher, tem que fazer esse trabalho coletivo com o professor, com funcionários. Então, eu vejo essa ligação muito boa. Sim. E a gente sente que, às vezes, não só no meio educacional, mas até no meio empresarial, muitas vezes as pessoas que têm mais experiência não são valorizadas. Né? E eu vejo que na educação, quando você pega um diretor novo, um coordenador novo, ou os próprios professores quando estão ingressando, a importância de você valorizar esse profissional mais experiente para dar o respaldo, ajudar a orientar, ajudar a encaminhar esse profissional que está ingressando. E eu penso, gente, que é muito gostoso aprender com o erro do outro. Dói menos na gente, né? Então eu acolho, eu fiz isso, deu errado. Então eu vou te respeitar e não vou fazer, né? Porque já valeu a sua dor. Sim. Mas aí eu te falo, depende muito da escuta. Sim, a pessoa com tem que escutar, ouvir. Senão fica difícil. Sim. Rafael, depois eu quero que você me conte um pouquinho da questão pedagógica no ensino infantil, que às vezes muitas mães acham que a criança vai só ficar lá. Isso, vai passar o dia inteiro fazendo nada, não sei o quê. Então, não dá esse valor, também fica preocupada só pelo cuidado, mas depois também, quando chega na hora da educação, alfabetização, esquece. Então tem muita coisa pra gente falar. O Rafael vai falar um pouquinho, Laila, dessa diferença aí. Antigamente era só o cuidar, assistencialista, hoje o educar, hoje já estamos falando, nem em creche mais, já estamos usando a terminologia educação de bebês. Então o Rafael vai comentar um pouquinho sobre isso pra gente depois do intervalo. Rápido intervalo em 100,9 no YouTube. Lembrando que o Mais Mestres é um oferecimento Bel, nutrindo o prazer pela vida. O programa Mais Mestres é um oferecimento Replan, elaboração de projetos, execução e consultoria de obras e serviços de construção. Aqui nos nossos estúdios, no Mais Mestres, Márcia Vignolo, Rafael Lobo. Rafael tinha te feito aí um questionamento, né, a respeito dessa questão do educar e do cuidar. Porque antigamente a educação infantil era mais no cuidar, e agora a gente já pensa numa questão pedagógica desde pequenininho, desde a primeira infância, é isso? Sim, se a gente
pegar historicamente, É isso né, que eu ia comentar com você. Vamos comentar que nem se falava em educação infantil. Isso, né? Era creche. Era creche, era berçário, porque o que aconteceu, né? Os movimentos sociais, né, tinham essa demanda das mães que trabalhavam, precisavam de um mercado espaço, de trabalho, né? O mercado de trabalho virou obrigatório, né? Porque para você dar conta, né, do sustento, e aí a gente teve esse espaço que foi até do social, né, onde as mães deixavam mais assistencialista. Isso, onde as mães deixavam as crianças e elas eram cuidadas no sentido dos aspectos fisiológicos. Então, dava um banho, né, fazia uma troca e a comida, e não existia uma preocupação com o desenvolvimento. Mas aí, felizmente, né, a ciência foi ganhando espaço nesses lugares e a educação também, né, veio, e aí a gente começou a perceber. E hoje a gente tem aí, né, comprovadamente que o cérebro de 0 a 3 anos é o período que ele mais desenvolve. Então, se essa criança está num espaço coletivo, né, num espaço privilegiado, porque a escola é esse espaço, né? Sim. Então, a gente tem que dar conta, né, de oferecer o máximo possível, né, de possibilidade para que esse desenvolvimento realmente aconteça. Sim, você colocar um bebezinho no berço, deixar ele o dia inteiro lá, você não vai estimular nada, né? A gente não vai conseguir oferecer nada, né? Então, até isso, né? Não existe berço dos berçários. Não existe, mas já existiu nas creches, sim, né? Quando eu era pequenininha, eu lembro dos bercinhos, ficava lá as criancinhas nos bercinhos. Então, na verdade, pelo contrário, né? Hoje a gente tá justamente no movimento contrário a esse. E aí, o que a gente percebe, né? Que esse cuidar, ele também teve uma nova configuração, porque é um cuidar com afeto, né? Não é o cuidar, todo mundo tinha um horário pro banho, todo mundo não. É um cuidar que você vai ali, você conversa com a criança, né? A gente tem a Amy Pickler. A Ellen conversou um pouquinho sobre isso conosco. E ela citou muito. Na hora de tirar a blusinha, você vai falar pra criança, olha, vamos erguer o bracinho, vamos tirar a blusinha, porque o corpo é dela. Então, para ter acesso, para ela entender que o corpo é dela, ninguém pode chegar sem permissão. Então, vamos erguer o bracinho, nos ajuda. Essa, na verdade, é uma premissa, né, da Amy Pickler, que é uma pediatra húngara, que após a Segunda Guerra Mundial, ela cuidou de um orfanato lá na Hungria, com mais de 800 crianças que perderam as famílias. E aí ela inovou nesse sentido, porque ela mandou todo mundo embora que estava lá, falou, não, a partir de agora a gente vai cuidar das crianças de uma nova forma, que é justamente essa. É essa que você troca com carinho, troca conversando, é essa que você alimenta olho no olho. E aí ela fala que não é pra você dar um objeto pra criança se distrair a hora que você tá trocando, não, você vai conversando, porque a criança já vai desenvolvendo autonomia, né? Cadê o bracinho? Cadê a perninha, né? E aí esse cuidar que a gente tem na escola hoje, né? E esse cuidar, ele é educar, porque eu tô educando, né? Esse cuidar, ele tá com um novo olhar. Isso, ele tem, né, uma perspectiva diferente. E aí você tá educando. Sim. Porque você tá ensinando, você tá, né? Então a gente tem hoje na educação infantil, né, o que a própria diretriz, né, as diretrizes trazem, né, que é o cuidar e o educar de forma intrínseca. E isso foi muito importante você citar agora. O próprio Ministério da Educação soltou essas diretrizes. Já reconheceu isso ali em 2009, né, essa necessidade. Você vê que antigamente só se falava de ensino fundamental e ensino médio, não se falava em educação infantil. E devido a esse avanço da ciência, esses estudos que foram feitos, da importância que tem a primeira infância hoje, nós estamos nos voltando para a primeira infância. E hoje, Márcia, a gente teve esse ano, né, o presidente solicitou um plano, né, nacional para a primeira infância. Então, o Ministério tá aí elaborando. Então, nós vamos ter para o próximo ano aí um plano cuidando justamente disso, porque a gente sabe, né, que ainda também falta esse investimento de todos os governos, né, porque a gente sabe que tá difícil, né, dar conta do obrigatório, mas então com esse plano a gente sabe que o orçamento vai precisar olhar pra gente. E além de tudo, né, Rafael, nós também temos que partir da premissa que se você cuidar muito bem da primeira infância, né, das crianças, quando essas crianças chegarem com esse cuidar, com esse educar, com toda essa
esse novo conhecimento que os professores estão adquirindo, assimilando para passar para as crianças, porque todo dia é um estudo novo, é algo novo que surge de como você trabalhar com bebês e com a criança do 0 até os 5 anos, 6 anos, né? Como que essas crianças entrarão no ensino fundamental? Elas vão entrar muito melhores. Então, a tendência de nós melhorarmos a educação do país, a educação do município, é muito grande. Desde que nós investimos também nessa primeira infância. Já ali, né? Já ali desde o começo. Então, a gente tem essa questão mesmo. E aí a gente vai vendo, né? Então, a própria criança, né? Porque ali, a hora que você tá conversando com ela, é autoestima, né? Sim. Positiva, né? Então, que você valoriza aquilo, então é muito importante. E a autonomia, né, que ela tem. Sim, total, né? E a socialização. Isso. Porque muitas vezes a criança pode ser filho único ou ter outros irmãos. Isso, e cada né? irmãozinho é um que ajuda a cuidar. E ali na escola ela vai socializar com as crianças da sua própria faixa etária. Vai conviver. Né? E aí ela vai aprender, né, a respeitar, vai aprender a dividir, né? Vai aprender. Né? É claro que o começo, mas é isso, né? Esse espaço mesmo social. E na questão assim que você comentou, Rafael, aqui na rede municipal de Marília, nós temos o professor concursado que trabalha com o berçário. Isso. E tem o ADE, que seria os auxiliares, os servidores que auxiliam. Eles têm alguma formação específica, ADE? Não há obrigatoriedade, mas a maioria, se não cursou pedagogia, está cursando. Entendi. Mas então a maioria depois vira professor. Mas existe também toda uma formação continuada com o ADE, com esse servidor, né, Rafael? Quando Comenta a aí gente tem o pra planejamento, né, a gente senta com a equipe. O ideal, né, era que a gente conseguisse ter mais momentos, né? Sim. Já existe algumas redes que tem, né, isso, né? Sei que... mas a gente, né, senta ali com o ADE justamente para trazer essa perspectiva, né, de uma nova educação infantil. Até porque ele não tem essa formação. Isso, porque não tem, né? E aí a gente senta para conversar no planejamento, quando é possível, né? Porque é isso, né? Todo mundo que tá ali com a criança é educador. Sim. Então precisa ter essa noção, né? Desse trato, disso. E a gente tem os ADEs, né? Que até o momento do sono eles estão ali, né? Porque eles ficam 8 horas com as crianças. E eu citei isso, Rafael, pelo seguinte: nós temos vários municípios, até da nossa região, que não tem o professor. Não tem a figura do professor no berçário. Só fica com os servidores. E Marília já vem com esse projeto tempo, né? de ter o professor há muito tempo. Isso é muito Marília foi inovadora. Ela foi pioneira nisso na nossa região e eu acredito até que no estado de São Paulo. Eu lembro na minha cidade as crianças do berçário ficavam com o pessoal da Legião. Da Legião Mirim, tinha sempre... E cidades maiores, viu, Márcia, né? A gente tem Bauru aqui pertinho, que não tem também não tem, né? E tem uma orientação do MEC para que seja o professor. O professor. Né? Tem essa orientação do MEC. Com esse desenvolvimento, né? A educação, a ciência, a medicina, a psicologia caminhando juntas, né? Para entender o desenvolvimento da criança. E a gente vê aí o professor, é porque ele é um intelectual, né? Quem estudou, é quem teve a formação, quem está em formação, né? Que vai garantir essa potencialidade para esse desenvolvimento das crianças. Ô, Rafael, comenta com a gente um pouquinho como que seria esse cotidiano. Vamos lá. A Laila tem um filhinho. O filhinho chegou lá. Chegou lá na escolinha. Isso. Como que ele vai ser trabalhado aí na EMEI? Do horário que ele entra até o horário dele sair. Vamos fazer de conta que vai ficar o dia inteiro, né, Laila? Isso. Período integral. Então, sei lá, vim pra PAN. Isso, então vamos lá. Laila, você deixou, né, na acolhida às 8 da manhã. Né? Ô, Laila, eu coloquei você porque eu já tenho mais de 60, não dá pra falar. Né, vamos tirar a Laila. Vamos fazer de conta que é minha netinha. Então, a minha netinha. Vamos deixar a Laila que ela ficou interessada, Márcia. Deixa, então vamos lá. Então, chega, né, às 8 da manhã, a gente acolhe. Aí ali o professor, né? Por isso a importância dele ali. Ele já pensou em recursos, em materiais para essa acolhida. E essa acolhida no portão você já tá também, né, Rafael? O diretor já está acompanhando essa acolhida. A gente que abre o portão, né? Diretor
a auxiliar e a coordenadora. Eu gosto de frisar muito isso, porque existem escolas que a comunidade não conhece o diretor, porque justo na entrada e saída ele não está. Não, a gente está ali na acolhida, né? Isso. E aí a professora já preparou esse espaço, né? Então é um espaço previamente preparado com materiais para manipulação, porque nesse momento, né, até os 3 anos, a principal atividade da criança é a manipulação e exploração de objeto. Sim. Então também é comprovado cientificamente que o cérebro da criança se desenvolve ali. O nosso é enquanto a gente fala, o da criança que não fala é nessa manipulação. Então tem esse espaço ali que a gente chama, nós dos berçários temos a sala de referência, né? EMEIs de maiores, não tem todos, tem a sala, mas tem um espaço de acolhida que também foi preparado, né? E aí depois a gente, né, começa então, os pais saem, né, e aí a gente dá continuidade, né, porque a acolhida já é o começo, você já né? iniciou, na realidade. Né? E é aquele momento complicado também, precisa de você ali, de todo o apoio, porque às vezes a criança não quer deixar o pai. Mas ó, é engraçado, porque assim, o que você vai perceber lá? Você vai na segunda? No começo, a sua nenê vai chorar, mas depois ela vai te dar tchau, aí você que vai chorar. Ela vai pegar. Porque é bem assim, né? Ai, tá vendo? Tá chorando. Aí depois para. E aí é o pai e a mãe que sai chorando. Fala, puxa, nem olhou pra mim. Não, e aí eu brinco, assim, não, ama todo mundo, tá? Pelo amor de Deus, não deixou de te amar, não, né? Aí a gente tem, né, o café da manhã, que é oferecido, né? Então, os bebês a gente tem uma fruta, né? Pros maiores, cai ao maternal, porque o ovo não é indicado até 2 anos, né? Então, pros maiores, aí às vezes é um ovinho mexido, é um pãozinho, alguma coisa, né? Tem um leite. Então, a gente tem uma alimentação maravilhosa, que é acompanhada pela divisão de alimentação, que tem uma equipe de nutricionistas. Isso é então, importante tudo isso frisar. tem um documento, é um cardápio balanceado. Isso, existe uma legislação, né, que embasa essa alimentação. E aí a gente segue, né? Após o período de, né, depois do esse alimento é preparado na escola, né, Rafael? Na escola, pelos servidores. Hoje eles são os AOS, né? Os agentes operacionais de serviço. São contratados via licitação, né? Geralmente uma empresa. Não é concurso. Não é concurso. Os que estão nas escolas municipais. Isso. Achei que era de licitação, que nem tem a licitação de merenda. Do Estado, se eu não me engano, é o Estado. O Estado é. E aí eles, né, preparam tudo. Depois a gente tem, lá na escola a gente chama de sessão, né? Que é que também o professor preparou, que é aquela atividade, né? Na nossa época seria. Então, o professor também, o que ele quer desenvolver, né? O que ele quer proporcionar que a criança desenvolva. A importância do planejamento, né, Rafael? Isso. O planejamento que foi feito anteriormente. Visto pela coordenadora, às vezes visto pelo diretor, quando é possível, a gente senta, então, durante a semana, o professor vai trabalhar aquilo que foi planejado e que já foi visto pelo coordenador e pelo diretor. Isso, né? Então, todo mundo está sabendo que a parte pedagógica da escola, todo o pessoal que é do corpo docente e o trio gestor já sabe o que vai ser trabalhado. E os ADs, porque o professor compartilha muito bem, com a equipe de muito turma, bem lembrado. Né? Então a equipe de sala também sabe, então já prepara material, tudo. Aí eles têm esse momento, a gente está chamando de sessão, né? Graças aos estudos na pandemia, né? A gente teve lá um pouquinho da influência do Paulo Fock, ele trata a sessão, a gente também trouxe para a escola, né? Que é justamente essa atividade aí, de repente, né? Num espaço também preparado, com materiais, com recursos, para possibilitar o desenvolvimento de alguma questão, né? Aí eles ficam, aí a gente tem as brincadeiras, tem a chamadinha, né? Porque a criança precisa aprender a se identificar, né? Sim. Então a gente tem lá em todas as salas de referência o painel de fotos. Então no começo, né, mas depois elas vão se identificando. Então a professora vai. Aí a gente tem aquela brincadeira que a professora acredita, né? Que ela também prepara no sentido de possibilitar desenvolvimento, né? Aí tem o resgate de brincadeiras tradicionais, porque também é importante. Isso tudo no período da manhã, antes do almoço. Aí a gente vai pro almoço, né? Também, né? Que eu gosto sempre de frisar, né? A gente, nos bebês, tem tido muito esse cuidado com o almoço. Então, a gente não leva a turma toda,
né? Qual que é principalmente no começo do ano, o que a gente procura fazer? Leva metade da turma, né? Então vai a professora, vai uma auxiliar, né? E aí a outra metade fica ali com a outra auxiliar, porque os bebês a gente tem, né? 2 auxiliares. São 2 auxiliares e a professora. Por quê? Pra gente conseguir fazer esse momento de alimentação muito tranquilo. Não fazer rápido, não fazer corrido. Eu falo assim, quando eu tô lá alimentando, eu só dou conta de alimentar um. Até porque senão eu vou misturar os garfos, né? Os talheres. Mas isso é importante, Até né? porque nós temos a alimentação diferenciada dos alunos que são alérgicos. Isso, e os próprios bebês, né? Tem aqueles que ainda estão bem, né? Então a gente tem esse cuidado, aí depois troca, né? E após o almoço, a gente tem um momento do descanso, né? Que é o soninho. Tem criança que já sai do almoço dormindo, mas tem criança que leva mais um tempinho. Então, ali naquele espaço do sono, né? Que é o ambiente de referência, a gente distribui os colchões. Aí a gente também deixa alguns objetos para aquele que ainda não quer dormir, mas aí são objetos leves, né? Ou de espuma ou tecido, para não acordar ninguém. Sim. Não pode ser uma lata, senão Aí complica né? tudo. Senão acorda todo mundo. Vamos colocar o momento do soninho no vida adulta. Isso, precisamos. E aí, conforme as crianças vão acordando, né? A gente ou pros bebês oferece uma mamadeira, ou pros maiores a fruta, né? Nessa necessidade. E aí, a gente não tem um horário de acordar. Né? É respeitar o horário de cada criança. Às vezes tem criança que dorme até perto das 2. Deitou lá 11, porque ele precisou aquele dia, né? E também aquela criança que acordou logo, né? Tem ali o objeto, tem um livro, aí tem eu te alguma falo coisa. do cuidar de deixar essa criança no ritmo dela. Isso, respeitar isso, né? E aí a gente vai... Porque o sono é importante nessa fase muito, também, né? Pro desenvolvimento. E aí a gente vai fazendo esse movimento. Aí nesse momento que acordou, já chegou a professora cada tarde. Né? Que a professora da manhã foi embora ao meio-dia, assim que as crianças dormiram, né? Rafael, você vai me contar à tarde, daqui a pouquinho, porque a gente precisa fazer um rápido intervalo em 100,9 no YouTube. Lembrando que o programa Mais Mestres é um oferecimento Jalovi, completa em papelaria. O programa Mais Mestres é um oferecimento Unimar EAD. Acesse ead.unimar.br. Continuando nos nossos estúdios com Márcia Vignolo, Rafael Lobo. Rafael, a gente estava no meio de uma conversa sobre a rotina dessas crianças no ensino infantil. Então, a professora da manhã sai, chega a professora da tarde, aí as teve o soninho. Estão acordando, né? Os ADE são os mesmos. São os mesmos, né? Aí a professora, ela vai preparar ali um momento também, ela vai trazer, né, uma história, uma música, né? Ela vai fazer a acolhida. Eu falo assim, que quem vai acolher, na verdade, são as crianças, porque elas já estão ali, né? Então, as crianças vão acolher a professora que vai trazer alguma coisa, né? Aí ela também vai acontecer mais uma sessão, como eu expliquei no período da manhã, né? Aí a gente tem mais um momento de alimentação, que aí é um lanche salgado, né? Pode ser uma sopinha, mas assim, mas tudo, né, como eu expliquei nutricionalmente, tudo balanceado, né, pela orientação feito, da nutricionista isso, da prefeitura. Né, uma macarronadinha que eles gostam muito. E aí depois Quem que não gosta, Rafael? Não, eu adoro, é a minha favorita, né? E aí depois eles têm um momento final ali, que tem uma brincadeira, tem música, tem uma dinâmica e a fruta, né, que a gente serve no final do dia. Comenta aí pra nós como que é o banho. Porque antigamente existia um horário de banho, todo mundo não tomar só banho. de banho, de troca, de tudo, né? Fila indiana. Então hoje, como que a gente Como pensa? que funciona então, hoje? Então o que a gente pensa, né, a partir até da perspectiva dos estudos, né? O banho, ele precisa atender a necessidade da criança, né? É claro que eu brinco na matrícula, né, que não é o banho para ir pra igreja, é o banho para refrescar. Então as crianças brincaram na areia, ou estão ali com a tinta, com alguma coisa, então dá aquele banho rapidinho, né? Quando os bebês fazem cocô, até pelo calor, né? Também, né, Rafael? Isso, tá muito quente. A gente lava o bumbum, né? Então é muito assim, atendendo a necessidade da criança, né? E tem os banhos de mangueira em dia de calor, né? Que aí é a alegria da escola, né? A alegria da escola. Ô, Rafael, você comentou aí, e até a Laila pontuou, tem o professor do período da manhã, o professor do período da tarde. Esses professores, para não estarem ocorrendo de abordarem a mesma atividade,
há ali uma dinâmica para que esses professores façam esse planejamento semanal juntos. Isso. É isso? Nós temos a EC, né, que é o horário de estudo, que além da gente, né, tá ali, a gente também tá sempre conversando sobre isso, né? Justamente para não ter mais do mesmo, né? Isso, só para o nosso público, os horários de estudo não tem a participação de aluno. Não, é o professor recebe para ele estudar da noite, junto, né, nas quartas-feiras. Isso, com o trio gestor. Isso. E aí eles conversam e planejam a atividade da outra semana. Isso. Assim, há um diálogo nesse sentido, né? Olha, tô pensando nisso, então vou, né? Para não ter mesmo essa coincidência. Isso é muito importante. Muito, senão a gente dá o mais do mesmo, né? Aí não tem, né? Não tem como. Você escreveu um artigo, eu tava olhando, pesquisando, para poder a gente poder conversar sobre assuntos que você aborda. E você citou uma experiência, eu achei muito enriquecedora, que houve na pandemia. Porque no período da pandemia, o ensino médio, o ensino fundamental ciclo 2, até o ensino fundamental ciclo 1, se apegou muito a plataformas no sentido de os alunos em casa, através de um computador, muitas vezes até de um celular. Sim. Ou de um tablet. Eu fiz 2 anos de faculdade online. Online, né? Houve muitas pessoas que se formaram no ensino superior, principalmente quem era da área tecnológica, que são cursos de 2 anos, que não tiveram aula presencial, eles só tiveram aula online mesmo e acabaram se formando sem ter aula presencial. Mas aqui no nosso caso, o nosso aluno da educação fundamental, ciclo 1, que é da rede municipal, eles tiveram muita plataforma. Até a educação infantil tinha um pouco da plataforma. Sim. Agora, como que isso era trabalhado no berçário? Porque o berçário, você não vai abrir um computador para bebê. Nem pode, né? A gente tem que lembrar que é um estudo proibindo a tela até 3 anos. Exatamente. E já vai aumentar para 4, né? E na Austrália saiu agora uma lei. Dos 16 dos lá? 16 anos, até os 16 anos, proibido o uso de celular em escolas como um todo, para ver se as crianças e adolescentes se concentram mais. Mas no caso aqui dos bebês, específico, né? Até seu artigo fala, além dos muros da escola, porque precisou da família abraçar também essa parte do cuidar e do educar. E você colocou um processo de humanização. Então, como foi feito esse trabalho na pandemia com bebês, já que não poderia ter uso de telas? Então, assim, a pandemia foi uma tristeza, né, sem fim. E aí a gente, quando percebeu que era realmente grave, que eu acho que no começo todo mundo falou, né, a gente vai adiantar o recesso. Um pouquinho, 1, 2, 3 meses. Já a gente tá aqui, né? Mas aí a gente percebeu, então falou, não, a gente vai precisar, né, fazer alguma coisa, porque as crianças estão em casa, as famílias estão em casa, né? Sim. Nesse momento eu estava ali na EMEI Colibri, né, uma comunidade que não tinha acesso ao celular, né? Então a gente, né, precisou então pensar ainda mais. Porque o que a maioria das escolas conseguiu fazer, né? A comunicação com as famílias ali, né? Através pelo celular, né? Ou pelo computador. Tudo, né? Mas a gente ali, até essa dificuldade a gente teve. Então o que a gente pensou, né? A gente elaborou as propostas, né? Que a gente faria na escola. Então tudo aquilo que ia acontecendo, por isso que é além dos muros da escola, né? Certo. Foi para casa. Então a gente arrecadou muito material, né? Esses materiais não estruturados, que a gente usa muito na educação de bebês, né? Que nós falamos muito, antigamente nós falávamos muito, sucata. Isso, materiais do dia a dia. Do dia a dia, né? E aí a gente começou a pensar nas propostas para oferecer para a família e também nesses materiais. Então a gente combinava com as famílias, né? Deles irem até a escola, buscavam, né? Esse material que foi previamente separado pela gente, né? Elaborado. E aí a gente mandava impresso aquela proposta, porque tinha família que realmente não tinha o computador, não tinha o celular, então não tinha esse acesso à plataforma. Certo. E aí começou, né?
E aí a gente começou a ter essa troca. A gente percebeu que algumas famílias aí tentaram emprestar o celular para se comunicar conosco e foram nos mandando os registros. Legal. Então foi muito bacana, né? Eu até falo isso no artigo porque estreitou de uma forma a nossa relação. O laço, né? A gente conexão ficou, com a comunidade, né? Então a gente ficou mais forte. Tão próximo que a gente parecia que estava vivenciando aquilo ali também com as crianças. Porque a gente sentiu muita falta das crianças na pandemia, Sim. né? A escola ficou muito triste. E exigiu né? muita criatividade do professor. Sim, muito. E aí a gente pensar, né? Essa criança não pode estar lá no computador, na televisão. A gente tem que, né? Ajudar a família. Então a gente fala que a gente deixou, né? Ficou a criança, a família e a cultura responsável pelo desenvolvimento. Mas quem formou a família foi a escola. Foram os professores, foi a equipe gestora, né? E ali no seu artigo teve alguns trechos que você citou a importância que teve os próprios servidores ajudando na confecção desse material. Porque a gente confeccionou muito recurso, né? Então não ficou assim, a parte pedagógica, houve o auxílio também. De todo mundo. De todo a mundo, equipe não toda. ficou só a cargo do professor. Do professor, porque o professor, Márcia, ele estava em casa, né? Fazendo. E a equipe tava na escola. Então, assim, né? Todo mundo distante, mas tava ali. E aí a gente foi, então vamos fazer isso, né? A gente fez recursos de manipulação com tecido. E aí eram os próprios servidores que estavam ali na escola que ajudaram na elaboração. Aí eu te falo, você trabalha muito bem o coletivo na sua escola. Porque se você não trabalha o coletivo, você poderia ter algum receio de algum funcionário falar, eu não vou fazer, eu não sou professora, minha função é limpar a sala, minha função é tal. E esse trabalho coletivo que é desempenhado na escola, que eu vejo que você desenvolve, esse trabalho mais participativo, democrático, você conseguiu a união de todo mundo em prol da criança, que é o que nós fazemos. Nós estamos lá na escola em prol da criança, para o desenvolvimento integral da criança. Sim. E você conseguir reunir todo mundo para se organizar, para trabalhar junto, é realmente salutar de nós estarmos enfatizando aqui no programa. Porque o trabalho coletivo é que enaltece uma equipe. Sim. E fica muito difícil você, como gestor, comandar uma escola se você não tiver uma equipe unida. E a gente estava estudando ali, né, também, né, com a equipe, estava conversando. Então, acho que todo mundo abraçou isso, viu a nossa necessidade, né, porque é como você falou, era para criança, né. Então, a gente está aqui pelas crianças. Já que eles não estão aqui, né, faremos por eles para que em casa aconteça isso. E você falou uma palavra muito bonita e ela tem um efeito muito forte, que é o abraço. Do mesmo jeito que quando você abraça uma pessoa, você sente ali o calor humano, você sente todas as emoções, um acolhimento. O abraço que a equipe fez entre eles ali na escola e Sim. abraçando o aluno de longe, isso é muito importante. Isso fez a diferença na sua escola nessa época de pandemia. Com certeza. E você poder trabalhar. Porque tem muitos lugares que não sabia nem como começar. Não, Nós tivemos lugares no Brasil que iniciaram o trabalho na pandemia 2, 3 meses depois. As crianças ficaram 2, 3 meses em casa sem ter atividade sem nenhuma. ser assistida, né? Sim. Né? E isso fez a diferença. A equipe se unir e procurar minimizar e agir no menor espaço de tempo possível. Isso foi muito importante também. Aí você comentou, para ter essa união, esse coletivo, você falou que você estava lá na escola conversando com os servidores, tudo isso é uma formação. Sim, a gente estava estudando, né, se formando. Isso. E como que você trabalha essa formação continuada nessa hora de estudo dos professores, quando eles têm essa hora de estudo na escola? Porque temos também o horário de estudo que o professor desempenha na sua residência, que é o horário livre. Isso. E tem o horário de estudo que ele está dentro da escola. Como que você organiza, você trabalha? A gente tem que olhar muito para as especificidades da escola, né? Então, assim, o próprio cotidiano, ele já nos dá isso, né? Então, o que tá, né, mais assim, é a necessidade, né? Então, a gente olha para isso, olha para aquilo que é muito específico, né? Então, a educação de bebês é uma educação muito nova.
cientificamente pensando, né? Então a gente tá, eu brinco, né? A gente tá engatinhando igual os bebês, né? Então tá ali aprendendo quais são as atividades principais, né? Como que a criança desenvolve, né? Essas atividades psíquicas, a psíquica superior mesmo, né? Então, como que a gente dá conta disso? Então, no momento da formação, a gente precisa estudar isso. A gente precisa compreender e, principalmente, compreender o nosso papel de escola, né? Como que a escola ela vai garantir isso? Porque é nosso papel ali garantir. Então a gente vai estudando isso, né? Então nesse momento a gente vai estudar essa necessidade da escola. E aí a gente precisa estar amparado na ciência, né? Sim. Porque a educação é uma ciência. Então não dá, né? Eu brinco na reunião com as famílias, mas é sério, né? Não dá pra eu achar que porque a vovó fez em casa, tá certo. Aqui na escola não vai, porque às vezes a gente ouve isso, né? Ai, minha mãe... Não, calma lá, né? Lá na sua casa é sua casa. O contexto escolar é outro. Sim. Então a gente tá embasado, né? Cientificamente, tá estudando pra isso. Nesse momento, hoje na escola mesmo, a gente tem estudado essas questões da educação de bebê, né? Do maternal, qual é a demanda, né? Do maternal. Maternal então, seria mais ou menos na faixa de 3 anos. 2 e 3 anos, né? 3 anos. Então, o que a gente precisa? Então, você vai olhando para a escola, para o seu cotidiano. Então, também é importante a escola ter essa autonomia de poder... Porque também a gente não pode... todas as escolas não estudam. Não, eu preciso estudar o que tá mais assim, né? A maior necessidade da escola. Então, a gente tem que ter esse olhar para o nosso cotidiano, o que precisa. Então, às vezes, a questão é isso, né? A acolhida já tá ótimo, mas a gente ainda não tá tão legal na hora do sono. Então, o que a gente vai fazer, né, pro sono? Como que a gente... Então, é olhar para isso que a escola tá ali necessitando. Sim. E o importante que você colocou, né, Rafael? A autonomia. Sim. Porque muitas vezes nós ouvimos de colegas nossos, gestores, que não têm autonomia. Mas a autonomia, ela é adquirida, ela é desenvolvida. Aí, no caso, você falando que trabalha dentro da escola, as necessidades, as demandas da escola. Isso. Então, a partir do momento que você trabalha as demandas da escola, as necessidades da escola, e vocês estudam para ver como superar as dificuldades que vocês estão enfrentando, não vai ser a mesma coisa de outro EMEI, de outro berçário, cada um com a sua Sim. especificidade. E isso é muito importante ser citado. Então, vocês têm autonomia para estar trabalhando e procurando soluções para as dificuldades que vocês enfrentam. Sim. E melhorar aquilo que já está bom. Com certeza, é. Rafael, acho que já está quase terminando, né, Laima? Estamos chegando no final, mas eu queria agradecer, Rafael, participar do programa Mais Mestres, que é um momento, assim, realmente da Jovem Pan 30 anos, de trazer vocês aqui para dentro do estúdio, para oferecer um espaço para vocês poderem falar sobre a educação, sobre as experiências e futuramente premiá-los também, né? Esperamos que vocês participem o ano que vem da nossa premiação. Pelos seus projetos, suas atividades. Então, agradecer mesmo. Eu que agradeço, né, a oportunidade. A gente que tá na escola, né, Márcia, adora falar de escola. Adora, se deixar. Vamos falar de educação, né? Nós ficamos aqui a gente 2 ficamos horas. aqui até amanhã. E o que você achou desse espaço que a Jovem Pan abriu? Muito valoroso, né, eu falo, porque assim, que importante a gente tá falando de educação nesse momento, né, então a gente precisa, né, ter esse espaço. Eu parabenizo, né, por isso, porque é fundamental mesmo, né, eu falo que a escola, ela precisa divulgar o trabalho dela, né? A gente precisa, né, deixar muito claro, porque quando acontece uma coisa ruim, né, a gente vê lá o boom, né, mas a gente tem que, né, tem que trazer à tona mesmo tudo isso de bom, porque é um espaço privilegiado, é um espaço abençoado, né, então é muito bom, né, ter essa oportunidade. E valorizar, né, porque agora a gente vê essa dificuldade de encontrar professor, ninguém mais fala de educação. Não é? Então... Nós estamos aí partindo para uma década com muita falta de professores. Falta, Já estamos vendo isso nos estagiários de pedagogia. Sim. Diminuíram consideravelmente muito os estagiários. Mas eu agradeço mesmo, Rafael Lobo. E Márcia também, nossa educadora, coordenadora, tudo. Hora. Rafa, a gente tem só que te agradecer, porque hoje nós conseguimos comentar um pouquinho,
passar para o público como que é o trabalho de um berçário, que nós ainda não tínhamos abordado isso. Ficou muitas questões ainda sem serem comentadas. Porque é complexo, né? É complexo, mas nós podemos retomar isso o ano que vem. Então, te agradecer muito, leva o nosso abraço aí para sua equipe, porque trabalhar com criança bem pequenininha não é fácil, porque eles não falam ainda, eles entram e nem falam. Sim. Então, o olhar em cima dessa criança é um olhar muito diferenciado. É diferente de uma criança maior, que ela já sabe falar onde que tá doendo, se ela tá gostando, se ela não tá. Então, parabéns para vocês pelo trabalho que vocês desenvolvem, a importância desse trabalho que vocês fazem na escola, porque os pais estão no mercado de trabalho, estão tranquilos, porque as crianças estão num ambiente seguro e num ambiente que elas sabem que vai ser desenvolvido o potencial deles. Então, parabéns. Muito obrigado. E a gente agradece muito a sua presença. Laila, vamos terminando por aqui, né, Laila? Isso. Agradecer, pessoal. Fica sempre aí atento, que todo sábado nós estamos trazendo alguém aqui para falar alguma coisa da educação. Vamos valorizar os nossos mestres. Perfeito. E termina aqui a edição 4763 do Jornal da PAN. Um ótimo sábado para você e até segunda-feira. Você ouviu na Jovem Pan Mais Mestres.